Bom pessoal, essa é uma bancada simples para você já fazer a manutenção nível 1, que é troca de bateria, troca de frontal, tanto a colada quanto a parafusada, a limpeza de placa, troca de cabo flex. Então eu tenho um kit de chave simples para abrir celular, que vai custar de 20 a 30 reais, uma fita dupla face para fazer troca de touch, que custa de 20 a 30 reais também. Também de 20 a 30 reais um tubo de cola para fazer troca de frontal. Média de 15 a 20 reais uma paleta plástica para desconectar os cabos flex. Média de 15 reais uma espátula metálica para auxiliar na troca da frontal colada. Uma pinça com média aí também de 20 reais. Essa paleta aqui também custa uns 15 reais, dependendo do lugar. Aqui um pincel simples. E álcool isopropílico para limpeza de placa, custando aí média de 30 reais. Essa já é uma bancada intermediária, que além da manutenção nível 1, que você já estaria fazendo com as ferramentas básicas, que é troca de frontal, troca de bateria, troca de cabo flex, limpeza de placa, até algum sistema de software como Hard Reset, alguns programas que você vai conseguir baixar da internet, olhar tutorial no YouTube, seria uma manutenção simples nível 1. Você com essas ferramentas agora você já consegue fazer uma manutenção nível 2, que já é uma troca de conectores soldados, peças soldadas na placa, como microfones, teclas, ressoldas. Então aqui eu já vou ter uma estação de retrabalho 2 em 1, que é essa ferramenta. Pode ser de outra marca, mas mais ou menos desse padrão a gente chama de 2 em 1, porque ela é estação de retrabalho que sopra ar quente e é também estação de solda, com esse ferro de solda ponta agulha. Ela tem custo aí de 300 reais, 350 reais mais ou menos. Tendo a ferramenta que faz solda, eu vou precisar de estanho, Tendo essa ferramenta 2 em 1 aqui, estação de retrabalho, eu vou precisar de estanho, que vai custar média de 10 reais, um tubo desse pequeno, 10 ou 15 reais. Eu vou precisar de uma fita Kapton para isolamento de placa, com média também de 20, uma fita alumínio para isolamento de placa também, média de 20, 25 reais, e um fluxo ou pasta de solda com média aí de 20 ou 30 reais. Então eu já vou ter que precisar dessas ferramentas para fazer a solda. Eu vou precisar também de uma fonte de alimentação de 15 volts e 2 amperes, com média aí de 150 a 200 reais, tá? Marca, modelo, isso a gente conversa em sala. Já vou ter um segundo kit de chave, um pouco mais completo. Essa, por exemplo, custa de 40 a 50 reais mais ou menos. Ela já vem com uma ventosa para abrir iPhone, já vem com umas outras chaves também. Tá? Então, além da básica aqui, comum, eu vou ter uma um pouco mais completa para me ajudar. E aí eu vou ter também uma lupa de aumento, pode ser uma lente de aumento de qualquer modelo, paletas de violão, paleta de metal para auxiliar na abertura do telefone, na troca de frontal também, um suporte de placa para segurar a placa aqui para fazer solda, pode ser um suporte desse, com lupa, que a gente chama de suporte tipo um robô, e pode ser um suporte desse de bancada, que é mais firme, fixo. E vou ter também um multímetro com uma escala de continuidade, que é a pitch, que tem a bip, tá? Esse multímetro, por exemplo, da Minipa, marca muito boa, modelo ET1002, ele custa em média de 50 a 60 reais. Então, essa é uma bancada intermediária, com multímetro, suporte de placa, lupa, fonte de alimentação, estação de retrabalho 2 em 1, fita térmica, fita alumínio, pasta de solda, estanho. Juntamente com a ferramenta de nível básico, eu já tenho aí uma bancada intermediária. Essa já é uma bancada um pouco mais completa. Tá? Algumas ferramentas aqui são realmente úteis para o dia a dia e outras mais para facilitar a manutenção. Vamos começar aqui com essa, que é uma separadora, das mais simples, custo de média de 350 reais. Existe mais caras, melhores até, que vão custar aí R$1.000, R$5.000, R$12.000, para fazer troca de vidro, separar vidro e LCD,
e também simplesmente para ajudar na hora de abrir, para auxiliar a abertura do telefone para fazer manutenção na placa. Tenho uma separadora, que é essa, tenho a cuba ultrassônica para fazer desoxidação, limpeza de placa, custo médio de 150 a 200. Tenho box e interfaces para fazer manutenção de software avançado, custo médio de R$ 400 a 2.700. Tenho aí dispenser a válvula para thinner ou álcool, como alguns preferem thinner, a maioria usa álcool isopropílico. Tenho uma manta magnética para fazer a separação dos parafusos e das peças na abertura do telefone, custa média de R$ 60. Tenho um microscópio USB de 1000 vezes, com média de R$ 70. Tenho um microscópio analógico e USB um pouco mais profissional, com média de R$ 1.000, R$ 1.500. Tenho uma placa para auxiliar na reativação de bateria. E aí eu posso ter também pregadores para fazer troca de touch, óculos no auxílio da troca do LCD ou da frontal, né? O próprio cabo de aço para fazer a separação da frontal com essa ferramenta, com essa máquina. Posso ter também sugador de solda para auxiliar na solda, spray congelante para fazer análise de placa. Aí, em vez de uma fonte de R$ 150, eu posso ter uma fonte um pouco melhor. Posso ter amperímetros para fazer teste direto no balcão, né? Essa é uma das nossas bancadas. Aqui eu tenho uma outra bancada também, né? Também com umas ferramentas melhores, fonte, frequencímetro. Posso ter uma tela, um notebook para fazer análise de placa um pouco melhor. E aí o custo dessa bancada mais completa vai de acordo com a sua necessidade, né? Geralmente a partir de R$ 1.000. Então eu posso ter essas ferramentas que eu apresentei para vocês, como nível 1 de manutenção, simples para troca de frontal, bateria, dock, limpeza de placa. O nível 1 de software, que seria hard reset, restauração de firmware, ROM, né, para manutenção nível 1. Manutenção nível 2 para troca também de peças soldadas, ressolda na placa, algumas análises de placa. E a manutenção nível 3, que seria um software mais avançado, com box para fazer eMMC, para fazer JTAG, ou manutenção avançada de placa, que seria restauração de trilhas, trocas de BGA, memória, alguns CIs comuns, né, análise avançada de diagrama e esquema de placas. E aí também, além dessas ferramentas que eu mostrei, aqui eu tenho uma outra bancada, né, que eu também posso ter uma fonte um pouco melhor, um frequencímetro, que é esse, uma fonte um pouco melhor, um cabo, né, que a gente utiliza ele ligado na fonte, com algumas pontas de iPhones, algumas pontas, conectores de bateria de alguns aparelhos para facilitar o teste na fonte. Eu posso ter um testador USB, um amperímetro para fazer análise de conector de carga, luva antistática, né? Aqui em cima eu tenho um capacímetro. Ligado ao notebook eu posso ter uma TV, alguma tela um pouco maior para a gente fazer análise de placa melhor, fazer leitura de esquema e diagrama, né? Além de luva antistática, pulseiras antistáticas também. Você pode ter uma bancada mais completa para manutenção nível 3, nível 4, manutenção um pouco mais avançada, assim como essa e essa outra bancada. E pode ter a bancada intermediária para fazer a manutenção nível 2 de solda, né? Esse é o espaço do nosso curso, com as bancadas e as ferramentas separadas para cada aluno, para nível intermediário, que hoje em dia é a manutenção mais comum, é o que mais vai aparecer na sua assistência, é a troca de bateria, a troca de frontal, limpeza de placa, troca de flex, é a manutenção que a gente chama de nível 2, né, e até nível 3, e a manutenção mais comum na assistência. E você, pouco mais adiante, você pode se especializar em placa e manutenções avançadas e aí ter umas ferramentas um pouco mais elaboradas, umas ferramentas um pouco melhores.